No dia 11 de julho, um peixe enorme encontrado no Chile causou muita repercussão. Há quem acredite que os animais podem nos avisar sobre possíveis catástrofes naturais iminentes. Todos sabem que o Chile é um país onde terríveis terremotos são frequentes, mas o fato de terem encontrado um peixe-remo enorme deixou os habitantes assustados. Segundo uma lenda japonesa, esse é o sinal de que uma catástrofe está por vir. Venha conosco descobrir a incrível história do peixe do fim do mundo. Mas antes, se não é inscrito no canal, se inscreva e, como de costume, deixe o seu like. Isso é muito importante para nós e contribui para que façamos novos vídeos para você. Agora que já se inscreveu e deixou o like, vamos ao vídeo. O Chile consta numa das regiões que mais sofre com terremotos da Terra. Quase sempre esses tremores são extremamente destrutivos. O país está em um local de elevada instabilidade por causa do choque entre duas placas tectônicas. A de Nazca, posicionada sobre o Oceano Pacífico, e a sul-americana, posicionada na América do Sul. O Chile também tem cadeias de montanhas e intensa atividade vulcânica, que, assim como os abalos sísmicos, são consequência da movimentação intensa das placas. Em 22 de maio de 1960, o Chile foi atingido pelo maior terremoto já registrado na Terra. Foram aproximadamente 1.600 mortes, 3.000 feridos e mais de 2 milhões de pessoas desabrigadas. Estima-se que o prejuízo na época foi de 560 milhões de dólares, o que daria algo em torno de 1 bilhão de dólares se fosse hoje. O tremor foi tão potente que foi seguido por um tsunami. Este deixou 61 mortos no Havaí, 138 no Japão e 32 nas Filipinas. Esse foi apenas um dos catastróficos terremotos que atingiu o país, que diante do histórico é natural que os chilenos tenham tanto medo de novos abalos a qualquer momento. Por isso que a descoberta ocorrida fez muita gente temer a proximidade de uma nova catástrofe. Quando pescadores encontraram um enorme peixe na costa norte do Chile, os moradores locais, pelo contrário, ficaram muito apreensivos, por se tratar de um peixe-remo. A lenda que muitos chilenos acreditam diz que o peixe-remo é um sinal de que catástrofes naturais estão por vir, como terremotos e tsunamis. O peixe que foi encontrado na região tem 5,8 metros de comprimento, algo já assustador, pois em média o peixe-remo mede cerca de 3 metros de comprimento. Mas de onde surgiu essa história de que encontrar esse peixe é sinal de que um abalo sísmico está por vir? Embora o caso tenha acontecido no Chile, essa lenda tem origem no Japão. Por algum fato desconhecido, essa lenda se propagou no país sul-americano. O folclore japonês é cheio de animais que têm importante papel na origem dos terremotos. Uma história muito popular no país diz que a causa do terremoto é a cauda de um peixe-gato gigante chamado Namazu. Ele vive escondido em algum lugar sob a região do Japão, e quando ele balança a cauda, causa terremotos em nosso planeta. Cientistas já estudaram essa história e relatam que a lenda de Namazu é baseada em nativos que observaram o comportamento incomum do bagre antes de um terremoto. Porém, a história por trás do mito é mais complexa do que parece. Namazu é considerado uma das criaturas da mitologia japonesa que causam infortúnios e desastres. Suas representações são conhecidas desde o século XV, mas foi apenas no final do século XVIII que o peixe-gato passou a ser associado aos desastres naturais. Durante o período da história do Japão, no qual foi governado pelos shoguns da família Tokugawa, o bagre era uma divindade do rio, associado a fortes chuvas e enchentes. Nesse período, os japoneses acreditavam que Namazu avisava as pessoas da proximidade de uma catástrofe, ou que engolia perigosos dragões d'água, evitando novos desastres. Ao passar dos anos, o peixe-gato foi sendo substituído gradativamente por outros animais, como os dragões d'água e enguias gigantes. A lenda e seus mitos explicam em parte por que alguns animais, principalmente os peixes, são considerados avisos de catástrofes no Japão. O enorme peixe-remo é o peixe ósseo mais longo do mundo. É um animal que vive nas profundezas dos oceanos. Aparentemente, esse peixe é responsável por diversas aparições de supostas serpentes marinhas vistas por marinheiros europeus. Os japoneses tradicionalmente conhecem essa espécie como Ryogun no Tsukai e acreditam que seja o mensageiro do rei dragão, governante do mar. Não foi apenas a lenda que deixou os habitantes chilenos aterrorizados. Nos últimos anos, muitos acontecimentos fizeram com que as pessoas acreditassem na história de que encontrar um peixe-remo é sinal de que uma catástrofe natural está para acontecer. Em
11 de junho de 2020 foi encontrado um peixe-remo em Cozumel, no México. Aproximadamente 10 dias depois, a cidade foi atingida por um terremoto de magnitude 7,5 graus na escala Richter. Logo depois, as autoridades fizeram um alerta sobre um possível tsunami. Em 2011, aconteceu um terrível terremoto em Fukushima, que matou quase 20 mil pessoas. Na época, foram encontrados alguns peixes-remo na região. Ante todos esses fatos, foi criado um mito entre os japoneses, de que a aparição do peixe-remo indica que as catástrofes naturais serão avassaladoras. Em 2004, pouco antes de um tsunami causado por um terremoto subaquático atingir a costa da Indonésia, muitos animais pareciam sentir o perigo e tentavam fugir do local. Segundo relatos de testemunhas, elefantes correram para lugares mais altos. Flamingos abandonaram áreas de ninhos em locais baixos e cães se recusaram a sair de casa. Na Tailândia, pessoas relataram terem visto uma manada de búfalos na praia. De repente, eles levantaram as orelhas, olharam para o mar e correram para um topo de um morro próximo. Alguns minutos depois, o tsunami chegou à região. Os sistemas de alertas feitos pelo homem, como sensores de maré e de terremotos, não geraram nenhum alerta. Os sensores estavam fora de operação por falta de manutenção, enquanto muitas áreas costeiras não possuíam sistemas de sirene para alerta de tsunamis. Ao todo, o tsunami matou cerca de 225 mil pessoas em 12 países. Em 2010, um terremoto subaquático gerou um tsunami perto de Sumatra, que matou 500 pessoas numa ilha da Indonésia. Nesse caso, foi relatado que alguns animais, como elefantes, apresentaram comportamentos anormais, como se tivessem algum tipo de premonição do evento. Há um vídeo que circula na internet mostrando o momento exato em que dezenas de gatos acordam ao mesmo tempo. Segundos depois, um terremoto atingiu o local. Em 2014, numa fazenda do Japão, os dados mostraram que a produção de leite das vacas diminuiu de forma drástica nas 3 semanas que antecederam um terremoto naquela região. Além dos casos citados, existem outros que também aconteceram. Há estudos que analisam a mudança de comportamento animal frente a desastres naturais. Existem evidências de que animais podem prever desastres naturais. A ciência só não sabe exatamente como eles preveem essas catástrofes. Quanto à lenda do peixe-remo, biólogos propuseram diversas teorias para o fato de os peixes serem vistos de forma sazonal na superfície ou serem encontrados mortos nas margens. Uma das teorias diz que, apesar de serem peixes, não são bons nadadores, e as correntes sazonais podem jogá-los para a superfície, onde ocasionalmente morrem de exaustão. A teoria mais aceita está nas variações de temperatura que ocorrem nos oceanos. Uma pesquisa publicada em 2018 mostra a correlação entre os peixes-remos encontrados e o fenômeno El Niño. Durante o El Niño, a temperatura da superfície dos mares fica mais alta, enquanto as profundezas, onde os peixes-remo vivem, a água fica mais fria que o normal. Como os peixes-remo se alimentam de plânctons e pequenos peixes que procuram água mais quente, eles precisam se deslocar das profundezas atrás do alimento e acabam indo parar na superfície. Por fim, até hoje a ciência não encontrou evidências de que essa lenda é verdadeira, que a aparição de um peixe-remo prevê uma iminente catástrofe. Porém, existem indícios de que os animais sentem quando uma catástrofe irá acontecer. Para muitos chilenos, a aparição de um peixe-remo gigante é um alerta de que a lenda japonesa irá se cumprir, e por isso muitos se preparam para o pior. Será que está próximo de ocorrer um terremoto no Chile? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu comentário se acredita ou não nessa lenda japonesa. Também deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Até o próximo. Valeu!